IHC e Data Science, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. Agora nós vamos ter a honra de ter a palestra de Tiago Donizete dos Santos. Tiago Donizete, ele é mestre em Ciência da Computação e doutorando também em Ciência da Computação pela Universidade Federal do ABC. Atuou como desenvolvedor no IBM Research, em análise de dados sociais, análise de dados baseada em grafos e visualização de dados. Foi webmaster na Universidade do ABC e atuando com tecnologias assistivas e melhoria de acessibilidade e websites. Então, professor Donizete, passo a palavra para você. Obrigado. Antes de passar a palavra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para nós recebê-lo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialmente no convite do nosso programa de pós-graduação, Computação Aplicada. Eu que agradeço o convite ao Wagner, né, que fez essa ponte. Obrigado, professora Maria e ao Mackenzie por essa oportunidade. Me convidaram para falar sobre Data Science e interação de dados e, conversando com a professora, apresentei meu projeto e a gente viu que algumas coisas, né, acho que a maioria do que eu faço no meu projeto casa com esse tema, principalmente o HCI, que a gente brinca que há pouco tempo atrás, as aulas, pelo menos na UFABC, as aulas de IHC eram as mais vazias e agora com essa história de experiência do usuário, acessibilidade, usabilidade em voga, a gente viu que as salas estão cada vez mais lotando, tem mais procura e agora a gente passou desse momento de vamos fazer um sistema que funcione para uma parte melhor, que é vamos fazer um sistema que funcione e a gente possa usá-lo da melhor maneira possível. Então, eu vou falar para vocês sobre o meu projeto que vem lá desde o meu mestrado e agora é o tema principal do meu doutorado e que tem como foco pessoas idosas com ansiedade computacional. Ao longo da apresentação, eu vou explicar o que é essa ansiedade computacional para quem ainda não conhece. É um termo antigo que está voltando agora e o foco é simplificar a interface de usuário para que a gente possa dar suporte, dar apoio a pessoas com ansiedade computacional. Então, durante essa apresentação, eu vou tentar mostrar como eu apliquei a ciência de dados, né, o uso de dados de interação, bem como o aprendizado de máquina nesse meu projeto e como isso pode ajudar a gente a pegar esse amontoado de dados, entender o que está acontecendo, entender como o meu usuário enxerga, utiliza essa interface e como eu posso aplicar isso para melhorar a interface para esses usuários. Então, no começo eu vou explicar a definição, o que é ansiedade computacional e o foco do meu trabalho, os fatores relacionados com a ansiedade computacional, qual o objetivo do meu projeto e o método que a gente usou para tentar alcançar esse objetivo. E aí, dentro desse método, primeiro a gente precisa detectar a ansiedade computacional, identificar quando ela acontece, bem como os distratores. Distratores são qualquer elemento na interface do usuário que não está relacionada diretamente com o uso, diretamente com a tarefa que o usuário quer fazer, mas que pode funcionar como um distrator, chamando uma atenção a mais ali e distraindo o usuário do foco principal. E aí, eu vou falar sobre a simplificação, né, de forma geral, e as considerações finais. Então, para começar do começo, o que é ansiedade computacional? A ansiedade computacional é a tendência que uma pessoa tem de ter medo, evitar usar computadores ou ficar desconfortável quando usa computador. Então, a pessoa com ansiedade computacional, geralmente ela vai ficar apreensiva quando tem que usar o computador. Então, são aquelas pessoas que evitam trabalhos que precisem usar computador, evitem estudos à distância, por exemplo, para não ter que usar o computador. E quando tem que usar, apresentam sintomas negativos de que está tendo dificuldade ou tem dificuldades, mas isso tudo por uma ideia preconcebida de que é difícil utilizar. Esse termo, como eu disse, é um termo antigo, da década de 80, começou a ter bastante artigo na década de 90. Antes disso, antes do uso assim, geral dos computadores, a literatura utilizava o termo tecnofobia, né? Tecnofobia no inglês, que era a fobia, o medo geral de tecnologia. E agora, como a gente usa muito computador, a gente está focando na ansiedade de computador. A ansiedade computacional ela vai ter relação, então, com a usabilidade, pensando que um sistema ele tem que ser utilizável, né, de uma maneira que a pessoa consiga completar a tarefa de uma maneira eficiente, eficaz e com uma satisfação. Se a pessoa tem ansiedade computacional e se isso traz a ela sentimentos negativos em relação ao uso, a usabilidade vai ser comprometida.
ela não vai ter uma satisfação real ao usar aquilo e não vai conseguir completar, né? Pode não conseguir completar com eficiência, com eficácia. E o contrário também acontece. Se a pessoa já tem ansiedade computacional, ela vai perceber que a interface é difícil para ela. A usabilidade percebida dela vai ser muito menor do que realmente é. E se a interface oferecer algum obstáculo, vai aumentar o nível de ansiedade dela. Então, quando a gente faz uma interface ou um sistema completo em que a gente não pensa na usabilidade em si, a gente pode estar causando aí um problema maior. Da mesma maneira, a acessibilidade, né, no sentido de não impor barreiras para o meu usuário, se a pessoa vai usar um sistema que tem um problema de acessibilidade, seja uma barreira ali para ela, o nível de ansiedade vai subir, a acessibilidade dela vai ser ruim, ela vai ter uma experiência ruim e, de maneira parecida, a ansiedade computacional ela é por si só um problema de acessibilidade, ela já é uma barreira, porque como a ideia é pré-concebida, antes da pessoa utilizar o computador, a ansiedade computacional já está sendo uma barreira para ela. E isso tem muito a ver com aceitação, né? Se a pessoa não quer usar, se tem medo de usar, é um problema de aceitação. Então, às vezes a gente vê, tem tecnologia nova, um celular novo, por que tais pessoas não usam? Né? A gente falou agora do engajamento, por que tal pessoa não gosta de tal tecnologia? Muitas vezes tem a ver com aceitação por causa de ansiedade computacional, alguns outros fatores também. E está ligado com a alta eficácia computacional, do inglês Computer Self-Efficacy, que quer dizer, a alta eficácia é a crença que a pessoa tem sobre a própria capacidade de utilizar computador. Então, a pessoa com uma baixa alta eficácia computacional, ela acredita que não consegue utilizar, que é difícil para ela. E isso faz com que ela não queira usar. E isso impacta, né, de uma maneira muito negativa a experiência do usuário, porque toda a resposta que ele vai ter no uso da interface, toda a interação dele vai ser comprometida. E quando a gente fala de design universal, no sentido de criar sistemas que sejam úteis e usáveis para a maior gama de pessoas, respeitando a maior diversidade que a gente tem na população, a gente tem que pensar em todos os aspectos, inclusive na ansiedade computacional. A gente brinca que não adianta fazer um sistema que ninguém vai usar, certo? E um dos fatores, segundo a literatura, um dos fatores mais importantes seria a idade. A idade, a gente fala que ela está presente, a ansiedade computacional está presente em todas as idades. Tem pessoas jovens que têm medo de usar uma tecnologia nova, preferem a tecnologia antiga, não quer atualizar o sistema. Mas ela ocorre com maior frequência e com maior intensidade em pessoas idosas. Isso, segundo a literatura, acontece porque geralmente elas não cresceram, essas pessoas não cresceram usando computadores, não é uma coisa normal do dia a dia para elas. E com o tempo as pessoas tendem a se sentirem menos confiantes com a idade. Então, não é para mim, isso é difícil para a minha idade. O próprio estigma, às vezes um alto preconceito, né? A pessoa acha que não é para ela por ela ser idosa. Além disso, segundo a literatura, para níveis elevados de ansiedade computacional, a gente tem que as pessoas geralmente têm uma baixa experiência com computadores, então a pessoa que nunca usou, né, é normal que ela tenha uma ansiedade elevada. A alta eficácia, né, a crença dela usar o computador, dela achar que consegue usar o computador vai ser baixa. Quando ela usa, o desempenho tende a ser ruim e ela apresenta sinais físicos de desconforto, por exemplo, eleva o batimento cardíaco, fica com a respiração ofegante, suor nas mãos, tudo isso devido ao estresse, né, a carga cognitiva dela muito grande. Além disso, além dos sinais físicos de desconforto, ela apresenta dificuldades no uso dessa tecnologia. E muitas vezes essa dificuldade faz com que ela desista de usar, não termine a tarefa que ela tentou. Às vezes ela quer comprar um produto, para no meio porque ela não conseguiu, achou muito difícil, vai pedir para alguém ajudar. E quando ela tenta completar, quando ela completa, geralmente ela apresenta um tempo muito maior se comparado com pessoas sem ansiedade computacional. Na literatura, como é uma coisa, como eu disse, antiga, né, de algumas décadas atrás, existem várias maneiras de medir o nível de ansiedade computacional de uma pessoa. A literatura utiliza basicamente questionários e escalas. Então, a maioria deles são perguntas em que um entrevistador pergunta para a pessoa responder numa escala de 0 a 10, de 0 a 5, que é as Likert Scale, o quão ela gosta, o quão ela pretende utilizar um computador. E dentre elas, a mais usada é a Computer Anxiety Rating Scale, que também é da década de 90, mas ela passou por validações ao longo das décadas e continua sendo a mais usada.
essa é a escala base, né, da minha pesquisa, a gente utilizou ela para poder relacionar a ansiedade computacional com os dados de interação, que eu vou explicar mais para frente. Então, o objetivo geral, né, já que a ansiedade computacional é uma coisa ruim, a gente viu que ela afeta diferentes aspectos, né, uma solução simples seria, se a pessoa tem ansiedade computacional, não use computador. Mas a gente sabe que não é assim, né? Num mundo conectado, em que para declarar imposto de renda a gente precisa usar o computador, para participar de uma aula virtual tem que usar o computador, ou celular, ou tablet. E a gente acabou de ter uma pandemia em que, de um dia para o outro, tudo virou virtual. Aquela pessoa que não usava computador, ela se viu com a necessidade, né, com a obrigação de usar o computador. Então, a ansiedade computacional, ela impacta principalmente nesses momentos, porque quando a gente escolhe usar, é mais fácil do que quando a gente é obrigado, de quando é um emprego novo, que a gente precisa se adequar rapidamente, então isso acaba impactando de uma forma mais severa. Então, a minha ideia era simplificar a interface de usuário para tentar dar apoio para essas pessoas com ansiedade computacional, de forma que fosse feita automaticamente e de forma personalizada. E principalmente escalável, porque se eu precisar para cada pessoa aplicar um questionário, descobrir se ela tem ou não ansiedade computacional, para daí dar uma simplificação, dar um apoio, pode ser que já seja tarde demais ou que eu não vou alcançar uma gama muito grande de pessoas. E como eu vou fazer isso? Removendo elementos distratores, aqueles elementos que estão ali na tela meramente para enfeitar, né, uma decoração, alguma imagem que está tampando muita coisa na tela, propagandas, hoje em dia os sites são cheios de propagandas e pop-ups, isso tudo acaba distraindo durante a interação. E que isso tudo seja feito em tempo de execução, para que eu não tenha que a pessoa voltar a utilizar o sistema para daí ela ter esse apoio. Então, o método proposto para desenvolver essa simplificação toda, ela é baseada num pipeline de simplificação. Que seria isso? São os passos que eu preciso seguir para capturar os dados, ter aqueles dados de interação e usá-los para identificar pessoas com ansiedade computacional, primeiramente, identificar possíveis desvios na tarefa durante a interação, quais elementos que atuam como distratores, que fazem com que as pessoas desviem dessa tarefa. E aí, com posse desses dados, né, quem tem ansiedade computacional, em que momento isso ocorre e o que está causando, eu posso simplificar removendo esses elementos que não estão relacionados com as tarefas. Por exemplo, se a pessoa quer comprar um produto, eu tiro o que seja relativo à notícia, por exemplo. Se a pessoa quer ver a notícia, eu tiro a propaganda e por aí vai. E, no fim, validar, retornando ao primeiro passo, né, avaliando se a pessoa melhorou os níveis de ansiedade ou se completou a tarefa ou se melhorou a usabilidade percebida dela através da captura de logs de interação novamente. Então, acaba virando um ciclo, né? Então, esse é o esquema gráfico do meu pipeline de simplificação. Então, ali em cima, a gente começa pela captura dos logs de interação. Então, nessa parte, eu preciso ir a campo, fazer experimento com usuários para capturar esses dados, vou explicar um pouco como mais para frente, e aplicar questionários que vão ser a base do meu estudo. E aí, a partir disso, eu vou ter aquele amontoado de dados, né, que a gente chama de logs de interação, dados de interação, para que eu possa fazer minha análise em relação a como a ansiedade computacional se relaciona com esse dado, com o mouse, com o uso de tais páginas. Como eu posso usar esses dados para identificar desvios de tarefa, ou como eu posso relacionar mouse com rastreamento ocular para saber se a pessoa está olhando e clicando ou se ela só está procurando alguma coisa. Então, o primeiro passo, né, como eu já adiantei, seria o experimento com usuários, né? Então a gente vai a campo para coletar dados. Então, como eu disse que a ansiedade computacional ela afeta, em sua maioria, pessoas idosas, a gente definiu como foco desse estudo pessoas com mais de 60 anos. E para isso a gente fechou uma parceria com o Centro de Referência de Cidadania do Idoso, aqui em São Paulo, o CRECE, que funciona ali embaixo do viaduto do Chá. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. E para esse estudo a gente contou com 42 participantes, todos voluntários lá. A gente acabou usando uma lista de pessoas que estavam interessadas em fazer curso de computação, então elas tinham pouco ou nenhum contato com o computador, então estavam ali para aprender. Então, antes de ensinar, a gente mediu o nível de ansiedade para ver se o curso em si tinha alguma variação, né, no nível de ansiedade computacional ou não. Segundo a literatura, quando a pessoa passa por um curso, geralmente tende a diminuir, né, a ansiedade computacional. Então, o teste que a gente propôs para esses participantes seria utilizar o site do SESC,
daqui do estado de São Paulo para procurar alguma tarefa, alguma atividade de seu interesse. Podia ser um curso, ou uma aula esportiva, né? Ou algum show, alguma palestra que fosse de interesse dessas pessoas. E elas tinham que, além de identificar a atividade, identificasse o endereço da unidade que fornecia esse serviço e, de posse do endereço, usando o mapa do próprio site do SESC, identificasse a rota do caminho da casa dela ou até do Cresce até essa unidade do SESC. Então, basicamente, 3 tarefas, né? Encontrar a atividade, o endereço e a rota. Então, a gente fez o pré-teste, o teste no computador e o pós-teste. No pré-teste, as pessoas preencheram um questionário sobre o perfil de uso, se utilizavam computadores, se utilizavam smartphones ou outro tipo de tecnologia. A gente aplicou como critério de exclusão o questionário de depressão em idosos e o questionário do Mini-Mental para identificar algum problema de capacidade cognitiva. Isso com uma ideia de isolar a ansiedade computacional de outras comorbidades, para não ter relação, né, com a ansiedade computacional. A gente aplicou os questionários como o CARS, de ansiedade computacional, que é o mais usado, e o STAI-T e o STAI-E é de ansiedade de modo geral. Ansiedade de traço, que é da pessoa, ou de estado, que tem a ver com a situação, né, um estado momentâneo de ansiedade. E o Computer Self-Efficacy, aquele último, CSE, que é o de alta eficácia computacional. Tudo isso para relacionar a ansiedade computacional com outros fatores. E aí, durante o teste, os participantes foram convidados a utilizar esse notebook com um teclado e mouse e um rastreador ocular, aquele em cima da caixinha branca ali. Então, nesse experimento, eu queria capturar dados relativos ao mouse, ao teclado e o rastreamento ocular. A gente também capturou a tela e gravou o vídeo da interação para a gente usar o Think Aloud Protocol, que a gente pede para os participantes vocalizarem o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, o que fez com que eles clicassem naquele botão, para que a gente pudesse entender. Então, às vezes a pessoa clica e volta, mas se ela fala, cliquei aqui, mas não era isso que eu queria, achei que era uma atividade, mas era uma notícia, fica mais fácil para a gente analisar depois. E ao final, eles responderam o questionário do SUS, que é um questionário sobre usabilidade, que o intuito era verificar a relação entre a ansiedade computacional e a usabilidade, porque, de acordo com a literatura, pessoas com ansiedade computacional elevada acabam enxergando a interface com uma usabilidade menor. Para capturar esses dados, a gente utilizou o User Test Logger, que é uma ferramenta open source feita pela IBM. O orientador é o Wagner Santana, ele é funcionário da IBM, ele é credenciado na UFABC para orientar, mas ele é pesquisador na IBM e ele e o time dele desenvolveram esse plugin de captura de dados de interação. Ele é usado no Firefox e é open source, é gratuito. Então, para quem deseja capturar dados de interação em tempo real, ele é uma boa ferramenta que ele já captura os dados e gera relatórios, gera mapas de calor, gráficos que auxiliam em toda a análise posterior. Então, eu baseei toda a minha captura e vou explicar mais para frente da simplificação em cima desse logger. Só para site, isso. Como ele funciona dentro do Firefox, ele não tem acesso a outras partes. Por exemplo, dentro do Windows ou do sistema do Mac, ele não consegue acessar. Até mesmo por uma questão de privacidade. Eles escolheram isolar dentro do Firefox. Então ele só funciona dentro do Firefox? Dentro do Firefox. Isso. Uhum. Isso até mesmo por causa da API que o Firefox usa como coleta de dados. Então, depois que eu rodo lá o meu User Test Logger, a pessoa utiliza, eu tenho uma saída mais ou menos assim, né, bem resumida, do que seria o Logger. Então, ali eu tenho um ID da aba que a pessoa está usando, um timestamp de quando ocorreu, o nome do evento são um mouse move, um page view, né, um carregamento de página, um mouse down, um clique, e em que elemento. Se tiver o ID ali no HTML, ele utiliza, por exemplo, aquele home é o ID do elemento, ou se não tiver, eu pego o caminho do elemento na página. Então, isso é interessante para ver, isso aconteceu onde? Num botão? Foi no corpo da página? Eu vou explicar o porquê isso é importante mais para frente, para identificar alguns possíveis erros. Então, quando eu tenho esses dados de interação, eu consigo analisar a usabilidade em relação ao número de eventos que ocorreram, porque pessoas, às vezes, utilizando a mesma página, o mesmo elemento,
gera um número de eventos diferentes, tem um tempo de tarefa muito diferente. Então eu consigo com isso entender se houve ou não desvio de tarefa, se a pessoa conseguiu concluir e de certa forma avaliar o desempenho dela nessas tarefas. E quando eu falo eventos, esses eventos podem ser disparados pelo mouse, pelo teclado. Essa ferramenta ela gera um grafo de uso que identifica o que a pessoa usou, em qual caminho ali. Então, através desse grafo, eu consigo tirar algumas métricas de grafo muito interessantes. E uso também o Eye Tracker para o rastreamento ocular. Então, das métricas de mouse, eu posso ter números de cliques e duração desses cliques, duplos cliques, pausa antes do clique, que é quando a pessoa move o mouse, para um pouquinho e aí ela clica. Isso é diferente para cada uma das pessoas e isso a gente consegue medir. A distância percorrida pelo mouse na interface, a velocidade, uma métrica interessante que é chamada do stroke, que é uma série de movimentos seguidos que acaba quando a pessoa clica ou quando sai da página ou ela pausa o mouse durante um certo tempo. Eu considero que aquele movimento acabou ali. E o comprimento desse stroke sobre o que seria a linha reta é o straightness. Uma maneira mais fácil de enxergar isso seria com essa imagem. Então desse lado eu tenho, do lado esquerdo, né, no meu lado esquerdo eu tenho o stroke. Então seria a pessoa movimentando o mouse na tela e finalizando com um clique. E ao lado tem o straightness, que seria uma linha reta. Se eu pegar a razão desses dois, eu consigo ter o straightness da pessoa, que seria a diferença daquilo para uma linha reta. Então cada pessoa percorre um caminho. Pessoas com ansiedade computacional mais elevada, elas costumam navegar mais pela página antes de clicar, enquanto pessoas com ansiedade computacional mais baixa, ou com um certo costume em usar computadores, costumam ir mais direto ao elemento que eles têm como foco. As bolinhas ali é onde ele parou o mouse, mas não clicou em nada, é isso? Isso. Parou ali por um certo tempo, que eu não considero como uma pausa, de modo geral. Tem um threshold ali de quanto eu considero uma pausa para acabar com o stroke. E depois ele prosseguiu sem clicar. Cada uma dessas bolinhas aí, somando, né, a distância entre as bolinhas, eu tenho a distância do comprimento total do meu stroke. Das métricas de teclado, eu vou ter então velocidade de digitação, teclas por minuto. Quais teclas a pessoa usou? Se ela costuma usar mais atalhos de teclado, se ela usa o Tab, o Delete, o Backspace, se ela erra muito, se ela tenta usar, por exemplo, um Ctrl F, pode significar que tem muita informação no site de forma que ele precisa usar o Ctrl F para identificar onde está algum elemento, alguma informação importante, ou o Ctrl Z, quando ele quer desfazer uma ação. Quando eu falei de grafo de uso, eu estava falando desse carinha aqui. O grafo de uso ele é composto por cada um dos nós, né, os vértices, são os eventos disparados. E cada vez que ocorre um evento, eu pego o evento e o elemento. Então, se a pessoa acaba executando uma ação que envolve os mesmos elementos, eu não vou contabilizar ele novamente. Ele recebe um peso, mas ele continua sendo único nesse meu grafo. E aqui eu tenho um exemplo de uma pessoa movimentando o mouse na tela, no corpo da página, na página Home, por exemplo, e aí ela entra no menu que tem ali alguns cursos. Reparem que depois que ela entra no menu, ali a penúltima bolinha, o penúltimo nó seria o clique na página curso, no link cursos. Então a pessoa conseguiu movimentar o mouse até lá e clicar no menu, tranquilamente. E ao lado eu tenho uma tabela que mostra o evento e em que elemento ele ocorreu. Já para uma segunda pessoa, uma segunda situação, a pessoa faz o mesmo procedimento, ela movimenta o mouse do corpo da página até o menu com cursos, e nesse menu, ela, antes de efetuar o clique, tem esse desvio, que ela sai do menu cursos, entra de novo no corpo da página, depois ela tem que voltar o mouse até o menu cursos, repete toda essa interação e aí ela clica. Então esse simples fato dela ter saído, escorregado ali para fora do botão e voltado, já gera uma diferença até que grande para essa situação no meu grafo de uso. Então isso aumenta a excentricidade do meu grafo, o grau médio do meu grafo, isso a gente chama de incidente, quando a gente analisa o grafo de uso, e cada incidente a gente relaciona com qual elemento ocorreu para entender o que pode ter acontecido. Nesse exemplo, uma coisa que pode ter acontecido é que o botão era muito pequeno para clicar. E algumas pessoas têm muita dificuldade com dispositivos
apontadores. Então a pessoa tenta clicar, movimenta o mouse e para o mouse ali. A hora que ela vai clicar, ela esbarra um pouquinho, sai. Algumas vezes, além de só o movimento, tem um clique no corpo da página, ou um clique no container desse menu e não no botão em si. Então, uma forma de corrigir isso seria aumentar um pouco os botões em que ocorrem isso. Então, como eu tenho ali a tag do menu ou de onde ocorreu, eu consigo automatizar uma maneira de arrumar isso, melhorando o botão, aumentando a área desse botão. Então, para o grafo de uso, além de eu entender quando ocorrem esses incidentes, eu vou ter o número de incidentes, número de nós desse grafo varia bastante, a distribuição da centricidade desse grafo, o grau médio e calculo também alguns caminhos curtos para entender, a interação de modo geral. Como eu disse, a gente usou também o dispositivo de rastreamento ocular, não sei se vocês são familiarizados com isso. Tem alguns de alta tecnologia que capturam milhares de vezes por segundo e tem os mais baratinhos. A gente usou um de baixo custo até mesmo para testar a validação desse dispositivo. E ele gera, ao final da interação, a cada instante, uma linha contendo onde ocorreu, né, em qual posição XY ali ocorreu o evento, se ocorreu uma fixação ou não, e o timestamp de quando ocorreu aquilo. A fixação de olhar, ela ocorre quando a pessoa para o olhar durante um certo tempo em um elemento. Quando a pessoa está só movimentando entre os elementos, entre as pausas, a gente chama de sacada. Então tem um movimento de fixação, que ele marca ali como um booleano, se foi fixação ou não, no fix. E tem a sacada, que vai ser um movimento balístico, rápido, entre um ponto e outro. Então, para as métricas do eye tracker, do rastreamento ocular, eu vou ter a distância entre essas fixações, a velocidade com que o olhar da pessoa percorreu a página entre as fixações, o número dessas fixações. A gente pode definir algumas áreas de interesse, onde ocorreram as fixações. A pessoa está olhando bastante para o menu ou mais para o conteúdo. Pessoas utilizam como métrica de propaganda. Qual o melhor lugar para eu colocar uma propaganda, onde a pessoa está olhando mais quando entra no site? Posso gerar um mapa de calor para identificar isso. E eu não mostrei no exemplo ali, mas esse eye tracker também mostra no log o diâmetro médio da pupila. Isso é bom porque o diâmetro da pupila ele costuma alterar de acordo com a carga cognitiva da pessoa. Então, às vezes a pessoa se sente frustrada ou está procurando alguma coisa, a gente percebe uma certa variação no diâmetro médio da pupila. Então, eu tenho também essas métricas em relação à pupila. Bom, de posse de todos esses dados, a gente separou os participantes em 3 grupos de ansiedade computacional, considerando um corte ali baseado no Cooper Gator, de como cortar um grupo de participantes. E aí a gente tem 3 grupos. Um grupo sem ansiedade computacional, de ansiedade baixa ou moderada, e um grupo com altos níveis de ansiedade computacional. E aí ficou dividido assim os participantes desse estudo, com 6, 14 e 11 nesses grupos aí. Aí a gente decidiu pegar 3 grupos em vez de 2, sim ou não, para tentar entender melhor. Porque tinha alguns que estavam ali limítrofe entre muita ansiedade, pouca ansiedade, a gente tentou entender se tinha diferença entre níveis de ansiedade nessas pessoas. Agora, o próximo passo desse meu pipeline seria, usando esses dados todos, detectar a ansiedade computacional. Eu consigo utilizar esses dados para ver se a pessoa tem ansiedade computacional, usando essas métricas de mouse e teclado, usando ferramentas de aprendizado de máquina, como árvores de classificação, árvores de decisão. Então, a gente rodou esses dados com algoritmos de aprendizado de máquina. Primeiro, a gente fez todo o tratamento, limpeza desses dados. E, utilizando os próprios dados de interação desse log, a gente gerou uma árvore de classificação que tinha uma acurácia de 83% para dizer o nível da pessoa enquanto ela utilizava aquele computador para executar uma ação, executar a procura da tarefa no site. Então aqui tem a representação gráfica, né, dessa árvore, aqui uma possível implementação em JavaScript. Então, se eu tenho lá o logger que ele já está capturando todos os dados, eu posso calcular essas métricas em tempo real, chamar essa função anxiety level, e ela vai me dizer se a pessoa tem ansiedade computacional ou não,
E o nível. Então, ali tem algumas folhas que dizem que a pessoa tem um nível de ansiedade computacional elevado, ou, dependendo da situação, não tem ansiedade computacional, ou tem um nível moderado. Então, nessa árvore eu utilizo ali métricas de mouse, como a distância média, a velocidade do mouse, não lembro se tem número de cliques também. A pausa antes do clique foi uma métrica que se mostrou muito importante na hora de definir o nível da pessoa. E de grafo de uso, por exemplo, o grau médio e a distribuição da centricidade também. Total de eventos. Então, de posse desse modelo, vamos dizer assim, computacional, de dizer se a pessoa tem ansiedade computacional ou não, eu modifiquei aquele plugin para, em vez de só dizer, calcular, capturar as métricas, ele pudesse calcular as métricas necessárias e dizer a cada instante o nível de ansiedade da pessoa enquanto ela utiliza o computador. Então, para o primeiro exemplo ali, a pessoa inicia e acaba a interação com nível high, ansiedade high. Então, essa pessoa seria interessante fornecer uma simplificação, uma personalização para ela. No segundo exemplo, a pessoa mantém na ansiedade moderada ou baixa. No terceiro exemplo, a pessoa começa como moderada, em algum instante ali ela passa para ansiedade elevada e depois passa para o nível de sem ansiedade. O que pode ter ocorrido no terceiro exemplo é que a pessoa estava navegando por uma parte que ela sabia usar, mas nem tanto, ocorreu algum problema, alguma distração ou até alguma dificuldade. Muitas vezes acontece da pessoa estar indo comprar alguma coisa, na hora de clicar tem que preencher aquele formulário enorme com um monte de informação, a pessoa para e pode ser que dispare ali o nível de ansiedade. Nesse caso, como era o site do SESC, às vezes acontecia da pessoa entrar em alguns links e depois não saber voltar, e aí disparava o nível de ansiedade computacional dela. E depois, ao final da tarefa, quando ela consegue executar, quando ela consegue encontrar, a gente vê que houve uma diminuição no nível de ansiedade computacional. Então, além do mouse e do teclado, que é importante porque a maioria dos computadores a gente consegue capturar esses dados, quando está disponível a gente pode usar também o rastreamento ocular. Então, seguindo a mesma técnica de rodar algoritmos de aprendizado de máquina, a gente conseguiu uma árvore de decisão que, utilizando métricas de eye tracking, como o caminho total que a pessoa percorreu com o olhar, dilatações na pupila, a distância e o tempo em que ela olhou para cada elemento, a gente consegue definir em tempo real os níveis de ansiedade computacional. A gente testou alguns algoritmos, Random Forest foi o melhor, mas Random Tree e alguns outros algoritmos de árvore se mostraram bastante, com uma acurácia bem grande. É importante utilizar para a gente, é importante utilizar árvores de decisão, primeiro porque para rodar em tempo real preciso que seja algo leve e rápido de executar. Uma árvore dessa, acredito que a maioria dos computadores que a gente usa hoje em dia, a gente rode em um tempo bem rápido, sem esgotar muito a memória do navegador, porque o navegador possui uma memória alocada ali pequena para as tarefas que ele tem que fazer. E segundo, a gente tem um termo que está rodando agora na área de aprendizado de máquina, que é o explainability, ou explicabilidade do meu modelo, Consigo explicar por que ele está dizendo que essa pessoa tem ansiedade computacional. Isso é importante porque eu consigo validar esse modelo, que dados ele está utilizando, no que ele se baseia para saber se uma pessoa tem ou não ansiedade computacional. E uma árvore de decisão, ela acaba mostrando essas informações às claras, mais fácil do que se fosse, por exemplo, uma rede neural, que é quase uma caixa preta ali, a gente não sabe muito o que está acontecendo dentro da interação. E aí, quando eu consigo classificar quem tem ansiedade computacional, e eu consigo ver isso em tempo real, a cada instante, eu consigo saber quando ocorre a ansiedade computacional, em que momento a pessoa demonstra mais níveis de ansiedade computacional, mais comportamentos relativos a quem tem ansiedade computacional. Então, eu sei quando oferecer o suporte, quando oferecer a simplificação. E eu consigo saber para quem eu vou oferecer, porque quando a gente fala de personalização, não adianta eu fazer um site que seja para todos, daquela forma que pode não agradar todo mundo. Então, eu consigo ter ali uma personalização real, em tempo real. Então, seguindo aqui com o pipeline, a gente sabe quem tem ansiedade computacional e quando ela ocorre. Agora, para simplificar, eu preciso saber quais elementos estão envolvidos com ansiedade computacional, qual elemento atrapalha ou ajuda enquanto a pessoa está usando. Então, ali eu tenho dados do mouse e tenho dados do eye tracking, do rastreamento ocular.
Então, utilizando esses dados, eu quero saber quais elementos impactam de forma negativa na interação. Quais elementos estão relacionados com a tarefa, que são importantes, às vezes, destacar, colocar numa posição de maior proeminência. Desculpa. E quais elementos podem ser removidos, que estão ali meramente por decoração, por exemplo, e quais devem ser destacados, como, por exemplo, um menu, uma caixa de busca. Para identificar esses distratores, como a gente chama, a gente utilizou o rastreamento ocular baseado na fixação, se houve a fixação ou não em qual elemento, e a posição dessa fixação. E na análise de rastreamento do mouse, a gente utilizou o tipo de evento que ocorreu, se foi um clique ou uma fixação do mouse, a pessoa ficou com o mouse ali muito tempo em cima de um elemento, em que elemento ocorreu e a posição na tela. Antes de analisar os distratores, né, analisar esses dados em busca dos distratores, a gente definiu algumas áreas de interesse no site do SESC. Por exemplo, na primeira página, a gente teria ali como área de interesse a caixa de busca, o menu no topo, um carrossel que passa algumas notícias em destaque no portal deles e algum mural de recados e o conteúdo. Na página de cursos, a gente tem, além do menu no topo, tem também um menu lateral, com os filtros e o conteúdo ali embaixo mostrando todos os cursos. A gente fez isso para outras páginas, que vai ter nos exemplos a seguir, mas toda a análise de fixação foi baseada nessas áreas de interesse. Então, para analisar a fixação, eu criei um script que pegava todo aquele log, tanto do eye tracking como do mouse, e gerava uma legenda, um arquivo de legenda de vídeo, que plotasse para mim a cada instante a posição que ocorreu a fixação. Então ele pega aquela posição do eye tracking, por exemplo, e joga na posição da legenda. Quando é uma sacada, eu represento com a letra O, seguida do timestamp e o número de fixações. E quando é uma fixação, é uma letra X, também com o timestamp e o número de fixações. Então, nesse primeiro exemplo, ocorreram 3 sacadas seguidas, então a pessoa está correndo o olhar ali no carrossel. Já no segundo exemplo, ela fixou o olhar durante um tempo ali em cima do carrossel. E aí, com esses dados, eu rodei todos os vídeos e fui contabilizando área por área, quantas vezes ocorreu fixação naquelas áreas. Para o mouse, como eu tinha o dado do ID ou o caminho do elemento, eu consegui automatizar isso. Então, o meu algoritmo ele conta quantas fixações ocorreu por elemento e eu relaciono o elemento com a área de interesse. Então, para as primeiras áreas de interesse da home e da página de cursos, que tem relação com a primeira tarefa de encontrar um curso, uma atividade, eu calculei essas taxas de fixação para o eye tracking. Então, para as pessoas com ansiedade computacional elevada, a gente viu ali uma taxa de fixação muito alta, por exemplo, para o menu no topo, com esses 2 asteriscos aqui no canto, e também para o carrossel. O menu, é legal a pessoa olhar para o menu, porque o menu traz informações de como ela encontrar, né, qual link tem que clicar para ir para o curso. Já o carrossel já não fazia parte dessa tarefa. Para outras tarefas, se a pessoa estivesse procurando por notícias, novidades, seria legal que ela olhasse para o carrossel, mas nessa tarefa em si, não. Então, nesse caso, o carrossel poderia ser considerado um distrator. Depois, analisando os logs e analisando o think aloud, as pessoas que clicaram no carrossel relataram estarem perdidas depois disso, ou tinha algumas pessoas que achavam que tinham que ver todas as imagens do carrossel antes de prosseguir, e isso impactou muito. Então, é aquela coisa que a professora até comentou de ir a campo, a gente percebe umas coisas que, para a gente, para a nossa situação, é normal. O carrossel, a gente ignora, bola para frente. Uma dos participantes falou, não, preciso ler tudo, né? E ficou lendo ali, e a gente, tipo, não, querendo falar, não precisa ler tudo. E a pessoa leu um por um, e a hora que ela foi clicar numa imagem de uma viola, sumiu. E ela, mas eu queria ver a viola, para onde eu vou agora? E aí volta tudo. Então, são coisas que é bonito, é legal ver ali o carrossel de imagens. Quando eu desenvolvia sites, a gente colocava, mas a gente viu que impacta muito. E alguns elementos, por exemplo, que teve diferença foi o conteúdo da página de cursos. Pessoas com ansiedade de computação elevada olharam bastante para o menu, para o conteúdo ali, mas não acharam o curso que queria, enquanto as pessoas com ansiedade computacional moderada olharam mais ainda, então tinha essa diferença, e pessoas sem ansiedade olharam um pouco, conseguiram olhar por um certo instante, clicar e seguir em frente. Para a página que tem o curso em si,
tem aqui a descrição do que é aquela atividade, aquele curso, aquela aula, nesse caso uma aula de dança, se eu não me engano, é dança de salão. E tem do outro lado ali as informações de quando acontece, em que local, e um link para o mapa. E esse link do mapa era interessante, porque ele apresentou também algumas diferenças de grupos, né, entre os grupos. Então, para essa tarefa, a gente teve ali uma alteração significativa na descrição do curso, por exemplo, no card do menu, né? O card é aquela parte que tem ali as informações. E reparem de novo que as pessoas com ansiedade computacional elevada olharam bastante para o menu no topo. Então, as pessoas entravam no curso e continuavam olhando ali o menu. Nesse caso, o menu já não fazia mais parte, a pessoa já tinha chegado na parte do curso, e aí muitas vezes acontecia dela clicar na home para voltar para o início, ou clicar de novo na página de cursos e voltar lá para a lista. E, no entanto, as informações importantes estavam ali na descrição. Então, a pessoa sem ansiedade computacional, o grupo sem ansiedade computacional, teve muito mais fixações de olhar nessa parte, que é aquela barrinha azul ali, do que os outros grupos. Isso mostra como a mesma página é diferente a interação para grupos diferentes. Na última tarefa, elas tinham que utilizar o endereço ali que elas descobriram da unidade e calcular uma rota para essa unidade. Então, né? Essa com certeza foi a parte mais difícil. Muitos relataram nunca ter usado o mapa. E quando a gente usa no celular, meio que como a caixinha é menor, a gente vê o passo a passo ali, né? Início, fim. E quando a pessoa clicava no Show Map, abria o mapa, mas abria só para a pessoa colocar a origem, porque o destino meio que já estava marcado, né? E a pessoa falava, mas onde eu ponho? Só tem uma caixinha, eu preciso de duas. E aí elas empacavam na parte de entrar com o endereço. Aí, se a gente reparar, as pessoas com ansiedade computacional elevada olharam bastante para a caixa de endereço, enquanto as pessoas com ansiedade computacional moderada olharam mais para o mapa e sem ansiedade computacional olharam mais para as rotas, porque esse grupo conseguiu inserir o endereço de origem e olhar as rotas. As rotas só apareciam quando a pessoa entrava com o endereço, então os outros grupos nem chegaram nessa parte, ficaram ali travados nessa parte por conta desse problema de interface. Aí esse artigo a gente publicou no IHC, a gente teve umas revisões bem legais lá de como utilizar isso para outras ferramentas, para outras análises, e a gente resolveu extrapolar isso para a fixação do mouse. Então, se eu tenho a fixação do olhar, definido ali por um threshold, por um tempo, eu tenho também a dispersão, né, do mouse em volta de um elemento. Dado a dispersão, eu consigo definir se é ou não uma fixação de mouse. Então, para esse artigo, a gente igualou ali, né, comparou as fixações de olhar com as fixações de mouse. Então, para comparação do olho-mouse, a gente consegue ver, por exemplo, que pessoas com ansiedade computacional elevada tiveram mais fixação de mouse no carrossel e um pouco menos de olhar, enquanto as pessoas sem ansiedade computacional e as pessoas com ansiedade computacional moderada tiveram mais fixação de olhar do que de mouse. Inverteu ali as barrinhas. Isso acontecia porque a pessoa às vezes só ia lá quando precisava clicar, enquanto algumas pessoas olhavam e olhavam e olhavam e não sabiam para onde ir. E ali também tem a diferença no menu do topo, a diferença no menu do topo na página de cursos já. Isso também mostra não só a diferença entre os grupos, mas a relação olho-mouse. Os grupos com ansiedade computacional elevada tinham uma tarefa mais exploratória, de muitas vezes andar com o mouse enquanto olhava, enquanto as pessoas com ansiedade computacional moderada ou sem ansiedade tinha movimentos mais relacionados à tarefa. Preciso ir no menu. Olhava para o menu, clicava, acabou. No menu lateral, esse side menu, que eram os filtros, por exemplo, o esperado era que eu tivesse muito mais fixações de mouse, porque eu tinha que interagir com os filtros de que de olhar. Se a gente for ver ali a diferença entre olhar e mouse do grupo azul, sem ansiedade computacional, a diferença é bem maior. Enquanto ali no grupo com ansiedade computacional elevada, o olhar é maior que o mouse. Então isso, pelos logs, a gente conseguiu ver que a pessoa olhava muito para o filtro, até colocava o mouse ali, mas não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Isso não é um distrator, porque faz parte da tarefa, mas é difícil de usar.
Então, tinha que ter uma maneira de facilitar esse uso, né? Uma maneira mais intuitiva, por exemplo. Uma das coisas interessantes que a gente encontrou era que alguns elementos nesse filtro pareciam clicáveis, mas não eram. Por exemplo, a parte das datas. E o que era clicável não parecia clicável. Então, essa identificação visual do que é um botão para uma pessoa, o que é um botão para outro, o que é um link, é muito importante. Às vezes a gente se preocupa tanto com o design, com a decoração, com a identidade visual do site, que esquece esses elementos. Antigamente, todo link era azul e com sublinhado, então era fácil descobrir o que era um botão ou não. Aqui, a gente usando também o rastreamento de mouse, a gente tem a comparação dos 3 grupos. Para o primeiro grupo ali com ansiedade de computação elevada, eu tenho que o mouse ficou ali bastante mesmo no carrossel. Já o grupo com ansiedade computacional moderada navegou entre o carrossel e o conteúdo. Já o grupo sem ansiedade computacional teve uma tarefa mais relacionada, um movimento mais relacionado com a tarefa. Foi direto ali do carrossel para o menu e foram poucas fixações de um modo geral. Para a página de cursos também, a gente tem ali, né, o mouse muito tempo para o grupo com ansiedade computacional elevada nos filtros. Então aqui tem aquela parte que eu comentei dos filtros aqui, quando aparecia um calendário em que a pessoa podia clicar na data, e isso causou uma certa dificuldade. Às vezes a pessoa escolhia aqui, eu quero tarefas para idosos, que era o grupo deles, e quando eu clicava na data, o acordeão ali fechava, abria outra parte, e ele ia, tá, mas e o filtro que eu coloquei, cadê? Então não tinha uma identidade visual do tipo, esse filtro já está selecionado, aparecia lá no cantinho e a pessoa muitas vezes não via. Os outros grupos, as pessoas com ansiedade moderada, interagiram ali um pouco com o menu e bastante com o conteúdo. Então eles navegaram mais pelo conteúdo. Pessoas com ansiedade computacional, sem ansiedade computacional, perdão, utilizaram bastante ali o filtro, mas quando foram para a parte do conteúdo, clicaram e escolheram a tarefa e conseguiram executar o restante da interação. O que é de importante nesse estudo sobre os distratores? A gente consegue entender que elemento que impacta o desempenho. Sejam eles por estímulo visual elevado, então a pesquisa mostrou que elementos com estímulo visual muito grande, seja por ocupar um grande espaço da tela, ou por se movimentar, né? Antigamente a gente tinha aquelas tags do Blink, que a letrinha piscava ali, era bonito na época, mas isso rouba uma atenção danada. E elementos que não estão relacionados com a tarefa. Por exemplo, na primeira parte, o carrossel não tinha nada a ver com a tarefa. Já na segunda, o menu, que antes era parte da tarefa, deixa de ser. Então ele tinha que perder um pouco de destaque ali na página e não é o que acontece. Um dos motivos é o breadcrumbs, aquele caminho das migalhas, né? No bom português, que quando a gente clica nos links, o certo é o site mostrar o caminho ali para onde você está. Você está no home, cursos, atividade 1, por exemplo. E aí você sabe que você já entrou ali, você não vai entrar novamente. Quando a pessoa não sabe onde ela está, ela tende a voltar para a página inicial e começar de novo. Elementos difíceis de usar, como eu comentei do filtro. O filtro é uma ferramenta muito importante, mas que não teve o seu uso adequado porque era difícil de usar. Ou que sejam diferentes do padrão, como eu identifiquei no menu do mapa, que tinha ali a entrada de endereço de origem, mas não tinha de destino, e isso confundiu um pouco as pessoas. Fica fácil para quem entende, já tem o destino, vou colocar a origem, mas para quem não está acostumado, acaba dificultando um pouco. E o mais importante, a maior contribuição desse trabalho é que me mostra o que eu devo simplificar. Então agora eu sei quando e para quem, e o que eu preciso eliminar ali ou melhorar para simplificar essa tarefa. Já para a parte de simplificação, de modo geral, como eu vou simplificar essa tarefa, eu vou remover os elementos, destacar os elementos importantes e destacar, por exemplo, a caixa de busca ou menu nas tarefas em que foram necessárias. Então, os passos para criar simplificação seria identificar a pessoa com ansiedade computacional elevada no primeiro passo, né, no instante T0, analisar a tarefa seguindo distribuição de excentricidade, identificar desvios, e no instante T1, a partir do momento que eu sei que a pessoa tem ansiedade computacional, eu vou simplificar, removendo os elementos. E a partir do T maior que 1, o sistema continua capturando
os dados para verificar se a pessoa continua com os dados mostrando que ela tem ansiedade computacional muito elevada ou se a modificação foi bem sucedida, se ele pode, por exemplo, a partir de certo momento, voltar a apresentar o site na sua maneira original, por exemplo. Isso tem a ver com a curva de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa começou ali com uma dificuldade, a partir de certo momento a página ficou muito fácil, muito parecida, a gente pode voltar à parte original. Para finalizar o pipeline, eu tenho aqui a validação do pipeline como um todo, que ele retorna ali para a parte principal usando os mesmos dados para validar se a simplificação ocorreu da maneira adequada, se realmente atingiu o objetivo de dar suporte para as pessoas com ansiedade computacional. Então, como relevância que eu coloquei que a ansiedade computacional tem um impacto com a falta de acessibilidade, de usabilidade. Então não adianta eu ter um site muito legal, muito bonito, mas que é difícil de usar. A experiência do usuário como um todo, ela é impactada. A falta de suporte também acaba ocasionando que pessoas tenham maior ansiedade computacional elevada. Quando eu falo falta de suporte, de modo geral, porque segundo a literatura, o primeiro uso da pessoa, o primeiro momento dela usando o site ou um computador ou um sistema, diz muito como ela vai reagir a partir dali. Então, se a primeira experiência é ruim, ela já vai colocar na cabeça dela que aquilo é difícil e vai ficar mais difícil até para ela aprender no futuro. E a ansiedade computacional ela tem impacto em diferentes contextos, seja para estudar, seja para trabalhar. A gente usa computadores praticamente para tudo hoje em dia. Dá para extrapolar um pouco para smartphones. A gente viu alguns dados, por exemplo, de touch, de movimentação, que dá para extrapolar para o uso de smartphone, por exemplo. E como o foco aqui é Data Science, dados de interação e HCI, eu coloquei aqui que o dado de interação ele mostra para a gente o comportamento do usuário, como ele usa, como ele enxerga aqueles elementos que a gente colocou na interface, que dificuldade ele está enfrentando, quais são os distratores, quando ocorre o desvio ou não, e o que está funcionando como uma barreira. Às vezes a gente coloca um elemento pensando que vai deixar o site bonito, mais moderno ou facilitar, e na verdade ele vira uma barreira. E esse trabalho ele apresentou os desafios de identificar primeiro quem precisa desse suporte, que são pessoas com ansiedade computacional. Beleza, mas como que eu identifico quem tem? Usando os dados de interação. Então, quando fornecer esse suporte, eu consigo ver isso nos meus dados de interação, qual o momento apropriado. Tem aquela história do clipezinho da Microsoft, que alguns sentiram falta, mas muitas pessoas odiavam ele. Um dos estudos mostram que ele apareceu na hora errada, a hora que você estava bravo, que você não queria mais, ele, oi, preciso de ajuda? Hehehe. Você não quer alguém rindo quando você está com dificuldade, você quer alguém que te ajude pronto. Então, qual o momento adequado, né? E identificar como que eu realizo, seja melhorando alguma interface ou removendo, né? E o que eu devo remover, se eu for remover. E como resultado, a gente espera remover barreiras no uso do sistema para essas pessoas, apoiar pessoas desde os primeiros estágios, para que as primeiras experiências já sejam boas, e apoiar também pessoas sem ansiedade computacional, mas com outras dificuldades. Às vezes é um usuário novo, que migrou do papel e caneta para o computador, às vezes uma pessoa que está usando um sistema pela primeira vez, não tem ansiedade computacional, mas tem uma dificuldade, ou tem uma pessoa com deficiência, por exemplo. Um sistema bem implementado, ele é bom para um usuário que seja deficiente visual, ou uma pessoa com dislexia. Ele tem que ser seguindo o design universal, né, o DU ali. E que o pipeline de simplificação possa ser usado para outros trabalhos. Tem trabalhos que usam pipelines parecidos para dislexia, como eu falei, para problemas de leitura, para problemas de reconhecimento de signos, né, dos elementos, e que o suporte seja personalizado, automático e escalável para atingir o maior número de pessoas. E tudo isso, como eu disse, usando dados de interação. Então, esse amontoado de dados que parece que não tem nada ali, mas minerando, olhando, cutucando, a gente consegue extrair informações ricas e importantes de quem é o usuário e o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Então, tem aqui algumas referências, tanto de guias de como desenvolver sites acessíveis, como Web Accessibility Initiative, e algumas normas, né, como a ISO. Eu ia colocar também, acho que acabei esquecendo, os artigos que a gente falou sobre isso, mas podem me procurar, a gente tem não só meus, mas do meu orientador, que utilizam bastante essas técnicas de dados de interação, como capturar, como usar dados de interação da melhor maneira possível.
para entender melhor meu usuário, para saber o que eu posso fazer por ele e como eu posso usar esses dados que a gente fala que o dado é muito valioso, que dado hoje em dia tem valor, mas só tem se eu souber usá-lo, se eu tiver como e para que aplicar esses dados. Obrigado, não sei se eu estourei meu tempo ou não, mas obrigado pela oportunidade novamente, em nome da UFABC, em nome do Wagner, que não pôde estar presente, mas ele falou muito bem de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço novamente a oportunidade, professora. Obrigado. Muito obrigada, Tiago, pela brilhante conversa aqui com a gente. A gente estava ansioso para saber sobre a ansiedade computacional. O Tiago falou muito do professor Wagner. O professor Wagner Santana, ele foi nosso aluno aqui no Mackenzie. Atualmente, ele está na IBM, né? Está na IBM, está na IBM. Ele não pôde vir porque ele mudou para a IBM ali nos Estados Unidos. E aí, então, o Tiago está aqui com a gente, né, apresentando um pouquinho dessa brilhante pesquisa. Então, a gente está com um tempo bem curto, eu vou abrir só para uma pergunta, e aí depois a gente vai para o café, e no café a gente consegue conversar um pouco mais com o Tiago, com a Renata. Fala, Alexandre. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de pedir as restrições referente à limitação, primeiro sobre utilizar um open source, por exemplo, em comparação ao Hotjar, já faz esse tipo de trabalho também. E aí esse campo que você limitou. O segundo é como que você está abordando isso já no doutorado para fazer essa extensão e futuras implicações aí para um sistema de visão como que a gente já conhece. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. O User Test Logger em si, eu não conheço esse outro que você comentou, vou até pesquisar depois. Eu não sei o que ele traz de características ou não. Mas a ideia do User Test Logger, quando o pessoal da IBM desenvolveu, era que fosse algo simples de usar, que você instalava ali como um plugin. Na verdade, você não precisa nem instalar ele no navegador, você carrega ele como um plugin temporário, com uma extensão temporária ali, e ele abre um íconezinho de menu no próprio navegador. E aí, uma vez que você starta ele, ele começa a capturar dados de teclado e mouse, carregamentos de página, dados que a gente fala que não é do usuário, né, dados do sistema em si. E ele consegue não só capturar os dados de teclado e mouse, mas ele isola os dados de privacidade também. Então, partes de senha, partes de login, cookies que não deveriam ser capturados, a gente elimina para não ter nenhum problema de privacidade. E a ideia é não só capturar, mas gerar relatório. Então, como o foco dele é a usabilidade, ele gera relatório de incidentes, como eu disse, os incidentes no grafo, desvio de atividades, ele gera mapas de calor tanto do mouse quanto de algumas telas. E ele gera relatórios como um todo para você conseguir visualizar depois. E por ser open source, eu consegui fazer esse fork do GitHub deles, acho que eu até coloquei o link do GitHub, para poder atualizá-lo com essa parte de capturar os dados e já calcular a métrica. Então, para mim, foi uma parte mais fácil usar ele, porque eu tinha acesso ao código todo, sabia o que ele fazia, e eu conseguia simplesmente colocar a minha função ali, calcule métricas, e a função depois passa na árvore, toda essa métrica, inclusive a árvore, a gente pode alterar. Então, eu tenho aquela árvore, por exemplo, que eu mostrei com os dados de mouse e teclado, mas eu tenho também do rastreador ocular. Então, eu posso carregar por JSON. Então, eu deixo ali a árvore em JSON, escolho qual árvore eu quero carregar, escolho e ele puxa todos aqueles dados. Aí a ideia agora do doutorado, no mestrado eu tinha que fazer isso, identificar quem tinha ansiedade computacional. O doutorado foi identificar o que simplificar e como simplificar. Então agora esse plugin, além dele ter a capacidade de calcular as métricas e falar o que eu devo simplificar, implementei toda a parte de modificar a página. E isso é feito também por JSON e por CSS. Então eu criei alguns métodos que carregam o que deve ser simplificado. Então eu tenho as tags ali do CSS e as tags que eu vou usar da página. Em JavaScript, por exemplo, eu consigo carregar e já simplificar. Isso é legal que eu consigo mudar, o site vai mudar, eu vou ter que refazer a simplificação, ou eu quero aplicar isso no meu site, não no site do SESC. Eu puxo o CSS que eu quero alterar e ele consegue carregar. Respondi sua pergunta? Não? Obrigado. A gente tem milhares de perguntas para te fazer.
mas o nosso tempo está um pouco avançado, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausinha agora, 5 minutinhos, 10 minutinhos, para a gente tomar um café, ficar aqui do lado. E aí, enquanto isso, no café, a gente pode ir conversando Sim, com o Thiago. e fiquem à vontade também para me procurar por e-mail. Eu tenho aqui meu contato, o sitezinho no GitHub, que é só o link para os contatos, não tem nada de interessante nele. Mas podem entrar em contato, fiquem à vontade. Perguntas, ideias de pesquisa, colaboração, a gente está sempre aberto para conversar. É muito legal conversar com quem gosta do que a gente gosta, seja usabilidade, seja jogos, seja computação de modo geral, é muito rica, né? Então fiquem à vontade. Obrigado de novo, professor. Muito obrigada, mais uma vez agradeço você ter aceito o nosso convite, né? Com certeza a gente vai de vez em quando te consultar. Fica à vontade, estou sempre Muito aberto. obrigada, Thiago.